projeto de terceirização, reforma da Previdência, inúmeros cortes de gasto. Mas afinal, para onde vai a ciência no Brasil? Daí tu bota uma pesquisa aqui, metodologia, né? E a gente fazendo uma pesquisa. Será que o canal Mas Afinal vai bombar na vida? Interrogação. E aí, gurizada, beleza? O vídeo de hoje se propõe muito mais ser um bate-bola, jogo rápido. Tu viu a minha imitação de Marília Gabriela? Bate-bola, jogo rápido. Do que uma outra possível coisa, que eu não sei. Na verdade, o vídeo ele vai ficar bem aberto até para que outras pessoas que querem falar sobre isso falem, né? Até seria legal se outros youtubers que se preocupam com ciência pudessem falar sobre isso nesse momento que o Brasil está vivendo, né? Tem o Primata, tem o Slow. Eu ia falar o Pirula, mas essa semana ele me chamou de chato no Twitter. Então, né? Vou deixar em aberto aqui. Mas, buenas, o que acontece? Existe uma coisa chamada política de austeridade, tá? Pessoas que defendem esse tipo de política, elas alegam quando, não tem mais o que fazer, o Estado tá super endividado, tu vai lá e faz o quê? Corte de gastos. Só que basicamente esses gastos são cortados, são gastos sociais, né? Não é um corte de gasto super profundo assim. Quem acaba se ferrando é funcionário público e a classe média que usa de alguns serviços e quem é pobre. E nem é todo funcionário público, né? Funcionário público de alto escalão geralmente ele não sofre essas políticas de austeridade. Claro que isso está ligado, para além dessa ideia econômica, do Estado não ter dinheiro, isso também está ligado a uma ideologia bem liberal, né? No que diz respeito àquela coisa assim, não tem que ensinar o peixe. Tem que pescar. É assim, né? Não tem que dar o peixe. Tem que ensinar a pescar. Que é uma lógica que se tu parar a pensar, o ideal mesmo é que tu não fique dando as coisas para as pessoas, que as pessoas aprendam por si só e, né, bombem nas suas vidas. Mas isso seria uma outra discussão. Mas basicamente isso é política de austeridade. Um corte de gasto do Estado, e esses gastos, a gente tá falando do Estado, ele tá falando de uma série de gastos sociais. No Brasil tá acontecendo algo parecido com isso. E daí fica uma dúvida, será que no Brasil vai dar certo? Bom, quem defende esse tipo de política de austeridade, se a gente for olhar a reforma da Previdência, a terceirização, o pano de fundo dela são políticas bem de austeridade, que é tirar o Estado de toda a jogada, que nem a gente já falou em outros vídeos aqui. Só que quem critica isso diz que política de austeridade não funciona muito a longo prazo. Eu vou deixar aqui uma matéria que teve na Folha de São Paulo, em inglês, falando que política de austeridade na saúde, por exemplo, a longo prazo causa só mais dano. Por quê? Porque tu vai lá, corta todos os benefícios que o Estado dá em relação à saúde, por exemplo, o cara vai lá, fica velho, não conseguiu juntar dinheiro, o cara fica doente, e aí esse cara vira um custo pro Estado, porque não dá pra deixar o cara aí num canto morrendo. Apesar de ter muita gente que acha que isso é o certo, deixa o cara ali no canto morrer, né? O que vai me afetar isso? Galera, é tão individualista que não tem essa dimensão que quanto menos pobres ao teu redor, menos pobreza pra ti, mais chance de tu bombar na vida. Mas a galera não tem essa dimensão. E daí tem toda uma discussão do governo Temer, né, que em teoria ele não foi eleito para isso, só que o governo anterior também caminhava um pouco para políticas assim de austeridade, só que do jeito mais paliativo. Daí o Temer chegou e fez tudo em, 6 meses, 7 meses, né? E tem toda essa discussão, será que um governo nesse contexto poderia ou não fazer esse tipo de política e tal? Né? Inclusive o nosso presidente votou contra uma resolução da ONU, que ela fica vendo políticas fiscais nos países para ver se essas políticas desrespeitam os direitos humanos. E o Brasil foi lá e fez o quê? Votou contra, alegando que isso era contra as políticas que o governo estava praticando. É uma coisa meio óbvia, né? Vai votar contra as políticas que está praticando. Mas daí, será que as políticas que está praticando é a política certa? Né? É isso aí, fica a dúvida. Mas vamos falar de ciência aqui. Eu adoro quando eu faço assim com as mãozinhas, parece italiano. Pena que não apareceu na câmera. Vamos falar de ciência. Ciência no Brasil hoje é muito ligada a investimento estatal, tá? Por exemplo, no Rio Grande do Sul tem a FAPERGS, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul. Tem a FAPESP em São Paulo, né? Isso no âmbito estadual. E daí tu tem no âmbito federal ali a CAPES, CNPq, né? Que dão bolsas de incentivo à pesquisa. Ou bancam pesquisas, lançam editais, que as pessoas vão lá, os professores universitários fazem um edital, pegam dinheiro para fazer as suas pesquisas. Então a pesquisa no Brasil está muito ligada à ideia do Estado. Daí uma crítica que se faz a esse tipo de modelo é que é difícil o setor privado conseguir entrar dentro da pesquisa também, porque é muita burocracia. Então o setor privado vai lá, tem que passar por toda uma burocracia para bancar determinados projetos, por exemplo, dentro de faculdades, né? Essa é uma crítica que se faz. Daí isso fica em aberto, porque, por exemplo, nos Estados Unidos funciona meio que das duas formas. Tem o investimento estatal ali em pesquisa e tal, que é através dos impostos, a pessoa paga imposto, uma parada de imposto vai para isso. E tem esse investimento aí privado também junto com a ciência. Eles acontecem junto.
No Brasil ele é muito mais estatal, tem pouco investimento privado dentro da ciência. Também tem muito interesse das empresas não investirem. Por exemplo, em ciências humanas é quase impossível vir empresas privadas investirem. E a gente vai falar um porquê disso um pouco mais adiante no vídeo. Como essas políticas de austeridade estão passando, educação é sempre uma coisa que acaba sendo vista como gasto. Então, né, aí com certeza vai ter cortes, já teve cortes do ano passado para cá, no que diz respeito a investimento na ciência. E esse é o ponto que daí ajuda a explicar por que tem pouco investimento privado dentro da ciência para além da burocracia no Brasil, tá? Tem muita gente que encara a ciência simplesmente com a arte ou com o fato dela dar lucro, né? As pessoas acham que a ciência ela tem que dar lucro. Para esse tipo de pessoa, não adianta tu ficar pagando uma pessoa que vai pesquisar nada. Vai lá, paga o cara, o antropólogo que vai fazer um trabalho sobre várzea no futebol e o cara fica viajando ao longo do ano inteiro acompanhando um time de várzea. Tem pessoas que acham ridículo esse trabalho. Pai, mas esse cara não tá produzindo nada, esse cara não tá dando nada de lucro pra gente. E aí que entra um problema. A gente tá falando de ciência, poderia ser outras coisas, mas vamos falar só de ciência. A ciência não necessariamente precisa dar lucro. Ai, como assim não precisa dar lucro? Porque tem que dar dinheiro e eu não sei o que. Ciência é a arte da curiosidade. Uma série de pesquisas não necessariamente vão dar dinheiro. Não necessariamente elas vão ser capitalizadas para gerar riqueza. Agora, essas pesquisas elas podem dar start ou começo para uma outra, que vai dar para uma outra, que vai dar para uma outra, até tu chegar num conhecimento que seja de interesse de todo mundo. E é isso que é difícil que alguns setores do Brasil entendam, assim, que ciência ela não é feita necessariamente para dar lucro. Então provavelmente as discussões daqui pra frente, isso vai entrar muito dentro da faculdade, não sei porque que ainda não vem em pauta essas discussões, mas vai vir com certeza. De um lado, quem acha que dá pra fazer ciência só com investimento privado, né? Ah, vai lá os caras, as empresas pagam, vai lá os pesquisadores pesquisam. Só que isso basicamente é estagnar a ciência, porque se eu fosse empresário eu faria a mesma coisa, né, amor? Ó, vou dar dinheiro para pesquisar alguma coisa, mas eu vou querer um retorno financeiro disso, eu não vou simplesmente ficar bancando pesquisa. Os caras falam, Ai, mas tem aqueles caras que ficam bancando pesquisa. tá, isso vai funcionar para um tamanho de larga escala aí, para um país de larga escala que nem o Brasil. Não, né? A longo prazo só a privatização da ciência, sem o Estado, a longo prazo a tendência é estagnar. E daí com a terceirização fica essa dúvida, será que o investimento em pesquisa em ciência vão continuar no Brasil? Porque uma das coisas que estão alertando é qual? Que possivelmente com o projeto de terceirização isso seja o caminho para o fim da contratação de pesquisadores no Brasil via concurso público. Tu vai pegar, por exemplo, vai poder contratar um grupo ali que, né, tem o seu CNPJ, pode vinculá-los à faculdade e tal. A ciência como a gente conhece no Brasil, ela tá bem abalada com esse projeto de terceirização. E tem gente que vai falar, Ai, que legal, porque a ciência aqui no Brasil não funciona de jeito nenhum. tem gente que falar que não, que isso é bem preocupante. E é mesmo, porque tem um grupo de pesquisadores que, né, a gente tá cortando todos os subsídios para as pessoas pesquisarem. Boa parte das pessoas que tratam a ciência só como lucro, elas esquecem, às vezes, que várias coisas que hoje a gente tem de usufruto e acha super legal ter, elas foram feitas no contexto de pesquisa de Estado. Ai, como assim? Tudo que tem num celular, basicamente, né, foi as pesquisas de Estado que fizeram. Qual foi a expertise do mercado aí dos empresários? É botar isso tudo numa coisa que hoje chamamos de celular, tá? Mas a pesquisa foi feita via Estado. Então essas são algumas dúvidas, assim, para que caminho que vai ir a ciência no Brasil. Será então que a gente está cortando dinheiro? Será que a gente vai continuar com as mesmas pesquisas? Ou será que agora abrindo mais espaço para empresas privadas ela vai aumentar, né? Enfim, são questionamentos, são provocações. Uma galera que acha que ciência tem que ser 100% privada, porque se ela for 100% privada, o próprio mercado vai regular as necessidades do que a gente precisa. E daí eu fico perguntando, se tu fosse uma empresa, tu ia pagar pro cara ficar pesquisando rocha, sabendo que aquilo ali não daria dinheiro, por exemplo? Não. Pois é, né? Pois é. Então é isso, gurizada. São divagações, vamos voltar a falar de ciência, que as pessoas consigam compreender um pouco melhor que a ciência, ela tenta servir para a sociedade nos mais complexos campos da vida, assim. Não só nesse sentido que dá lucro. Isso é muito preocupante, quando tu vem numa onda no Brasil que a única coisa que importa é lucro. Lucro é importante? Olha, Deus do céu, o capitalista ele é fundamental, né? Se não tem lucro, não tem ser capitalista. Agora, será que tudo necessariamente tem que dar lucro? Né? Fica essa divagação aí, fica esse pedido aos outros, como é que fala? YouTubers.
falarem, porque eu já pedi aquele vídeo da tag e não deu certo, né? Pô, A galera aí largou eu de mão, né? acho que tu não é muito popular, né? Mas eu não também, sou né? popular no YouTube. Mas quando eu tiver 7 milhões de inscritos, eu quero ver isso tudo acontecer. E daí a Ana defendeu a dissertação dela, né? E foi muito bonito. Ela, como é que foi mesmo? É aprovada com o quê? Com louvor. Ela foi aprovada com louvor. Temos aqui uma mestre em comunicação social. Olha que bacana, tá? Então, era isso, gurizada. Não te esquece, pelo amor de Deus, de se inscrever no canal, curtir a página do Face, me seguir no Twitter e me dar um beijo no cérebro quando... Não, então não dá um beijo no cérebro. Apenas um detalhe, eu fiz todo o meu mestrado com bolsa. Ah, qual bolsa? O primeiro ano eu fiz com bolsa integral da CAPES e o segundo ano com bolsa parcial. Olha que curioso aí, né, amiguinho? Então é isso, ó. Dá um abraço quando tu viver, beijo no cérebro de todo mundo e tchau.